né? E vou tentar seguir um pouco por essa linha na minha fala, né? E organizei um texto aqui, não sei se consigo falar em 10 minutos, mas, bom, em caso de alguma dificuldade, Alcides, é só levantar a mão, faltando os 2 minutos, que eu faço um resumo do meu argumento. Bom, aceitei este convite porque, embora eu não pesquise diretamente esses temas, eles atravessam de diversas formas as pesquisas que realizo, mas principalmente porque eles dizem-me respeito enquanto cidadão moçambicano. Como antropólogo que sou, gostaria de começar a minha intervenção lembrando de um dos mais básicos princípios da nossa disciplina, que consiste no respeito às diversidades, no respeito às diferenças, sejam elas sociais, culturais, políticas, econômicas, de orientação sexual, de gênero, de pensamento, entre outras. Este mesmo princípio está na base da construção de qualquer Estado que se queira democrático. Embora constitucionalmente Moçambique se defina como um Estado democrático e de direito, paradoxalmente, como argumentou recentemente o filósofo moçambicano, professor Brazão Mazula, numa conferência que proferiu por ocasião dos 30 anos de democracia multipartidária no país, ainda não sabemos conviver socialmente respeitando o outro, né? Ou seja, respeitando as nossas diferenças. Mazula chama-nos a atenção aqui para, entre outros aspectos, a persistência da intolerância, né? O Ercílio fez aqui referência à intolerância política, né? E a recusa da reconciliação nacional como alguns dos perigosos obstáculos à construção de um Estado verdadeiramente democrático em Moçambique. A intolerância em relação ao outro, a quem pensa diferente, não é nova em Moçambique, né? Ela acompanha a história recente da construção do nosso Estado e nação. Herdámos-la do colonialismo, né? E foi promovida pelo sistema político adotado após a independência do colonialismo português em 1975 e mantida até os nossos dias, né, pela indústria do desenvolvimento. Tomo aqui a independência como um dos marcos fundamentais da construção do Estado moçambicano, fruto de violentos processos de guerra armada com vista à conquista da paz e da liberdade. Como tem argumentado o filósofo moçambicano, professor Severino Ngwenha, em 1975 os moçambicanos provaram do doce sabor da liberdade, do ser protagonistas e fautores das suas próprias histórias e de futuro. E ele argumenta, passo a citar, ninguém ficou indiferente a esses eventos. Todos deixamos-nos mobilizar pelos grupos dinamizadores, pelos comícios machilianos, pelos planos de desenvolvimento. E na mesma linha argumentativa, Brazão Mazula, que também passo a citar, a todos nós nos empolgava e nos mobilizava o projeto de formação do homem novo e de uma sociedade nova, de construção de uma identidade nacional ou moçambicanidade e projeto global de reconstrução nacional. Embora a Frelimo convidasse a todos os moçambicanos e moçambicanas que participassem ativamente do projeto de reconstrução nacional e de construção do futuro, esse projeto de reconstrução nacional e de futuro, como muito bem argumentou o professor Ngwenha, tinha cores bem precisas, tinha traços bem determinados, né? Então, a tarefa de escangalhamento do aparelho do Estado colonial e edificação do aparelho centralizado, né, como nós todos sabemos, foi uma tarefa difícil, cheia de conflitos e contradições. Por exemplo, a orientação marxista da Frelimo, baseada numa visão materialista da realidade, favoreceu a rejeição de valores sociais e culturais da chamada sociedade tradicional, ao mesmo tempo que dizia a Frelimo, no caso, valorizar a cultura. Coloca essa questão, que cultura era essa que a Frelimo valorizava, ou o que entendia a Frelimo, né, naquele contexto como cultura. A ideia de reconstrução de uma sociedade nova, de homem novo, de relações novas ou modernas, portanto, sem discriminação racial, regional, tribal, em oposição ao colonialismo, ao capitalismo e tradicionalismo, acabou produzindo efeitos contrários ao que
se pretendia combater, né? Produziu regionalismo de discriminação, perseguição e execução de cidadãos que não se alinhavam, eram críticos às orientações do Partido do Estado. E, nesse contexto, o professor Elísio tem argumentado, né? Tornava-se cidadão aquele cuja maneira de estar na sociedade, né, e na vida era compatível com o projeto socialista. Então, todos os outros, né, ele argumenta, viravam reacionários, chiconhocas, pequenos burgueses, isto é, associais excluídos da cidadania. Ou seja, isso mostra esse caráter, essa cultura política autoritária histórica, né, que nós assistimos hoje. Né? Naquele contexto de um sistema monopartidário, quaisquer margens de diferença de opiniões eram intoleráveis. E na ambição, então, de construção desse novo Estado, Cristiano Matinho vai argumentar, por exemplo, passo a citar, embarcou-se em políticas de ostracização e aniquilamento de todos os aspectos que pudessem representar resquícios de um passado colonial tradicional, com o qual se queria, a todo custo, romper uma perspectiva que aspirava a desmantelar as estruturas de funcionamento do sistema colonial e tradicional retrógrado, né, para implantar, então, o sistema socialista. Portanto, a Frelimo via a tradição nessa ótica de algo estático e imutável, e, consequentemente, adversária da modernidade do Estado que se pretendia construir. Né? Ou seja, Ingonha vai dizer, né, a Frelimo assumia tudo menos a realidade das nossas diferenças, das nossas controvérsias históricas. Né? E falo aqui da Frelimo, pois, como sabemos, o nascimento do projeto nacional e do Estado em Moçambique está indissociavelmente ligado a ela. Né? Mas isso não é algo só da Frelimo, a Renamo também. Não é? E talvez aí eu tenha diferenças em relação a acreditar que a Renamo desmilitarizou-se, porque poderíamos nos perguntar, né, como é que é possível hoje ainda existam homens armados, né, da Renamo. Né? Então, a intolerância da Frelimo esteve na base do prolongamento da guerra civil em Moçambique, como muito bem demonstrou Christian Jeffrey em seu livro A Causa das Armas, na medida em que a Frelimo impôs, em nome do povo, políticas de desenvolvimento, aliás, ao mesmo, especialmente no âmbito do desenvolvimento rural, que produziram rupturas sociais e políticas internas das sociedades, né, em Moçambique. E isso nós sabemos muito bem porque, né, tem as políticas de desenvolvimento rural que foram adotadas pela Frelimo levaram à criação das aldeias comunais, das campanhas de operação limpeza, operação produção, e tudo o que isso significava, não é? Naquele contexto. Eu vou pular aqui e dizer que os dirigentes da Frelimo, então, foram incapazes de pensar, como aponta Jeffrey, a construção do novo Estado-nação, sem, ao mesmo tempo, apagar as diferenças e as heterogeneidades concretas e históricas dos grupos sociais que se pretendiam unir e integrar sob o signo de uma identidade única, né? A cidadania moçambicana. Desculpa, podes falar em 1 minuto? Fim... Em 1 minuto, no máximo 1 minuto e meio. Tá certo. Tá certo. Mesmo com o fim da guerra, a transição para a democracia, no início dos anos 90, a Frelimo, mas também a Renamo, não conseguiu romper com a cultura política do período socialista. Ainda que essa não seja a única explicação para a situação conflituosa que o país enfrenta nestes últimos anos, ela quanto a mim, uma questão central a ter em conta, na medida em que ela tem sido, no meu entender, responsável pela exclusão social, pelos padrões de morte que se lhe fez referência, pela distância entre as instituições do Estado e os cidadãos, impedindo, assim, portanto, uma participação política efetiva, né, dos cidadãos. E essa postura autoritária do Estado moçambicano tem sido responsável também por autorizar aquilo que nas redes sociais a gente tem visto sendo chamados por mahindras digitais, não é? A intolerância e a violência do dia a dia. Então, para terminar, eu
poderei aprofundar, enfim, esses e outros assuntos no debate, dando exemplos mais concretos. Quero terminar defendendo, com base nas palavras também do politólogo e economista equatoriano Alberto Acosta, que defende que é necessário repensar as estruturas estatais, né? Reconstituir uma institucionalidade que materialize o exercício horizontal do poder. Isso implica cidadanizar individual e coletivamente o Estado, criando espaços comunitários como formas ativas de organização social, ou seja, significa fortalecer a cidadania. Portanto, a democracia ela precisa, né, nesse sentido, ser repensada, aprofundada, e a questão política ela é fundamental. Essa questão, que o professor Elise muito bem tem chamado a atenção, que é trivializada, né, dentro desse contexto da indústria de desenvolvimento, né, e que faz com que nós tenhamos uma democracia dos espectadores, ou seja, nós mais assistimos aquilo que os outros em nosso nome fazem do que propriamente participamos desse processo. E eu penso que essa é a questão fundamental que nós devemos discutir, como então fortalecer a democracia no contexto de Moçambique. E muito obrigado. Mais poderei desenvolver ao longo da conversa.